O kernel Linux na versão 7.2 já ultrapassa a marca de 28 milhões de linhas de código, resultado do trabalho de mais de 42 mil contribuidores ao longo da sua história. Com uma base de código desse tamanho, manter a qualidade e a organização do projeto se torna um desafio constante, principalmente no controle de débitos técnicos. Ao analisar a estrutura do kernel, percebemos que os drivers dispositivos representam uma das maiores partes do código-fonte. Dentro desse cenário, o subsistema AMD GPU chama a atenção pela sua complexidade, já que precisa suportar uma grande variedade de arquiteturas GPUs e manter compatibilidade com diferentes gerações de hardware. Este gráfico ilustra a densidade dos arquivos com alto grau de similaridade. A duplicação de código não é apenas uma preocupação teórica. A própria AMD admite em sua documentação que o design modular dos drivers, embora acelere o lançamento de hardware, acumulou um débito técnico expressivo de duplicação de código, solicitando ferramentas que guiem essa redução. Nesse cenário, o objetivo central desse trabalho não foi apenas identificar duplicações, mas contribuir ativamente para a qualidade do código do kernel através de faturações reais. Para isso, detectamos duplicações em níveis de função usando a ferramenta Arcanjo. Analisamos as ocorrências priorizando critérios de manutenção e, por fim, submetemos patches reais para a comunidade. Analisar 28 milhões de linhas exige eficiência. O Arcanjo utiliza uma arquitetura de dois estágios para mitigar o custo computacional. O Carry Responder permite que o desenvolvedor realize buscas e filtros rápidos sem reprocessar tudo. Já o Preprocessor isola cada função em arquivos separados, com seus respectivos metadados, executando essa tarefa pesada apenas uma vez por base de código. Nesse projeto, o Arcanjo evoluiu. Migramos para o Triciter como mecanismo de parsing, o que deu suporte a múltiplas linguagens, como por exemplo, facilita a expansão para Rust. Além disso, integramos métodos baseados em embeddings de função, para detectar clones semânticos, os tipos 3 e 4, onde o código produz o mesmo resultado, mesmo com variações de nomes ou estruturas. Os clones de código são categorizados em quatro níveis principais, baseados no nível de similaridade sintática e semântica entre dois códigos. Tipo 1 representa cópias idênticas, onde as únicas diferenças são os comentários, espaços em brancos e outros elementos irrelevantes para a execução. Tipo 2 inclui as variações do tipo 1, mas permite a renomeação de variáveis e tipos, além da adição ou deleção de trechos de código redundantes. Tipo 3 adiciona as variações do tipo 2, a redação de blocos de código e de instruções dentro desses blocos. Tipo 4 refere a clones semânticos, onde dois trechos de código realizam a mesma computação, mas possuem implementações textuais e estruturais completamente distintas. Para validar se o arcanjo realmente entrega resultados úteis, seguimos com uma metodologia multimétodo. Primeiro, realizamos uma avaliação técnica comparando nossos algoritmos contra benchmarks consolidados na literatura, como o Big Clone Bench, focado em Java, e o POJ 104, que contém problemas de programação escritos em C++. E uma avaliação no mundo real. Para isso, realizamos um estudo etnográfico em duas fases. Na primeira fase, o autor atuou como contribuidor, na segunda fase, expandimos o experimento para 12 grupos de estudantes da USP, que atuaram como novos desenvolvedores nos subsistemas AMD e também no IIO. A aplicação prática do Arcanjo no kernel Linux confirmou que a criação de clones é um caminho viável para contribuições reais. No total, submetemos 17 patches para a comunidade, e desses 8 foram aceitos e integrados ao código. Essas contribuições resultaram em uma remoção líquida de mais de 1000 linhas de código duplicado. Observamos que o tamanho da refatoração não foi o fator determinante para a aceitação. Tivemos desde pequenos ajustes no subsistema I/O até a limpeza de quase 1000 linhas no driver da AMD. Para validar os métodos de edição, comparemos o NLP original da ferramenta com as novas implementações baseadas em ST linearizada e embeddings. No teste de benchmark, a ST linearizada se destacou como o método mais eficiente. Ela foi mais rápida e mais precisa do que o NLP, processando o Big Clone Bench em apenas 12 segundos. Já o método embeddings, embora seja o mais eficaz para detectar clones semânticos complexos tipos 3 e 4, traz o custo computacional real do projeto, levando cerca de 12 vezes mais no mesmo teste. O princípio DRY, Don't Repeat Yourself, não é uma regra no ecossistema do kernel. Na verdade, a duplicação de código é frequentemente uma decisão estratégica consciente e não um erro. Através do Driving Fork, mantenedores deixam claro que manter implementações independentes para diferentes gerações de GPU, como V10 e V11, é fundamental. Isso evita que uma mudança em uma placa de vídeo nova acabe quebrando o suporte de uma placa de vídeo antiga, que já está estável e consolidada. Os mantenedores preferem soluções que introduzam o menor impacto possível na estrutura do código. Um exemplo disso foi o patch para o subsistema do JPEG v5.0. Em vez de criar novos arquivos compartilhados para unificar as rotinas de interrupção, a combinação aceita foi simplesmente tornar a função original não estática em um dos arquivos e chamá-la diretamente no outro. Por fim, integrar qualquer mudança no kernel tem um custo de revisão e teste muito alto. Se o ganho de remover a duplicação for considerado muito pequeno ou trouxer riscos desnecessários, os mantenedores preferem aceitar o débito técnico da duplicação.
Para concluir esse trabalho, existem três aspectos que merecem destaque. O primeiro deles é a própria evolução do arcanjo. Ao longo da pesquisa, a ferramenta deixou de depender apenas de comparações textuais e passou a incorporar novas formas de aprendizagem de código. A migração para o Tricitter tornou o processo de parsing mais robusto e facilita a expansão para outras linguagens de programação. Da mesma forma, a integração de embeddings ampliou a capacidade da ferramenta para editar clones semânticos, permitindo identificar duplicações que dificilmente seriam encontradas apenas por similaridade sintática. Essas mudanças também tornam o Arcanjo uma ferramenta mais flexível para pesquisas futuras. A separação entre as etapas de pré-processamento e consulta, juntamente com a nova infraestrutura de parsing e extração de características, facilita a incorporação de novos algoritmos de detecção sem que seja necessário reestruturar toda a ferramenta. Isso permite que ela continue evoluindo à medida que novas técnicas forem surgindo na literatura. O segundo aspecto está relacionado ao entendimento do processo de revisão da comunidade do kernel Linux. Durante as discussões com os mantenedores, foi possível compreender melhor quais critérios são considerados na avaliação de proposta de duplicação. Em vários casos, a duplicação faz parte da arquitetura do sistema. Ela permite que diferentes gerações de hardware evoluam de forma independente, reduz o risco de regressões e simplifica a manutenção de componentes que possuem ciclos de desenvolvimento diferentes. Em outras situações, a preocupação principal não era eliminar a duplicação, mas evitar alterações estruturais muito grandes para resolver um problema relativamente pequeno. Essa experiência mostrou que no kernel Linux, simplicidade e estabilidade frequentemente têm prioridade sobre a eliminação completa de código duplicado. Isso também ajuda a explicar por que propostas tecnicamente corretas nem sempre são aceitas. A avaliação não considera apenas se existe uma duplicação, mas também o impacto daquela mudança no restante do sistema. O esforço necessário para revisar o patch e os riscos que aquela refatoração pode trazer ao longo do tempo. Por isso, a detecção de clones deve ser revista muito mais como um mecanismo para apoiar decisões de manutenção do que uma ferramenta que indica automaticamente quais trechos devem ser refatorados. O algoritmo consegue apontar oportunidades, mas a decisão final continua dependendo do conhecimento do contexto e da experiência dos mantenedores. Por fim, também vale destacar que o caráter colaborativo dessa pesquisa. O desenvolvimento do Arcanjo contou com a participação de outros integrantes do grupo Codev, desde a implementação de novas funcionalidades, quanto a identificação e refatoração de clones nos subsistemas AMD GPU e IIO. Como continuidade desse trabalho, acredito que uma evolução para o Arcanjo seja incorporar a dimensão temporal da detecção de clones. Atualmente, a ferramenta analisa apenas um estado específico do repositório. Ela consegue explorar quais funções são semelhantes naquele momento, mas não consegue explicar como essa duplicação surgiu ou como ela evoluiu ao longo da história do projeto. Em muitos casos, duas funções começam idênticas, mas acabam seguindo caminhos completamente diferentes conforme novas funcionalidades são adicionadas, ou diferentes arquiteturas passam a ser suportadas. Em outros casos, implementações que haviam divergido podem voltar a convergir após uma refatoração. Hoje, toda essa informação acaba se perdendo quando analisamos apenas o estado atual do código. A proposta é justamente reconstruir esse histórico utilizando o próprio Git. Em vez de produzir apenas uma lista de clones, o Arcanjo passaria a registrar eventos importantes durante a evolução do projeto. Por exemplo, quando uma duplicação surgiu, quando dois clones começaram a divergir, quando uma função foi renomeada ou movida para outro arquivo e quando uma duplicação deixou de existir. Além de fornecer uma visão muito mais completa da evolução do código, essa abordagem também pode ser implementada de forma incremental. Como a maioria das funções permanece inalterada entre os commits consecutivos, não faz sentido recalcular todas as similaridades a cada nova revisão do projeto. A ideia é reutilizar informações previamente calculadas, armazenando características das funções por meio de hashes de conteúdo, e recalculando apenas os pares afetados pelas notificações de cada commit. Essa estratégia reduz significativamente o custo computacional da análise e torna viável acompanhar projetos com milhares de commits, como o próprio kernel Linux. Por fim, acredito que essa linha de pesquisa também abre novas possibilidades de investigação. Em vez de responder apenas onde existem clones, passa a ser possível estudar por que eles surgem, quanto tempo permanecem no projeto, quantos tendem a divergir rapidamente e quais permanecem praticamente inalterados durante anos. Essas informações podem ajudar tanto na compreensão da evolução do débito técnico, quanto no desenvolvimento de novas estratégias para priorizar oportunidades de refatoração. Para fechar, o saldo final dessa pesquisa vai muito além das mais de 1000 linhas de código que foi possível limpar do repositório oficial do Linux. O grande resultado foi provar que a detecção de clones é uma porta de entrada para novos desenvolvedores. O Arcanjo é software livre e está no GitHub, e pode ser usado em outros projetos de larga escala. Caso ocorra, pode compartilhar a experiência na discussão relacionada a executando o Arcanjo em projetos do mundo real. Obrigado por assistir.